Oi, gente, essa é a aula 1 do projeto com a Flávia Rezende. Tem aqui um aviãozinho, manda para todas as mulheres que você sabe que acaba desistindo, não tendo sucesso, tendo efeito sanfona, em seja lá qual for a dieta, justamente porque tem dificuldade de, é, de sobrepor, né, de superar esse desejo por doce, porque não entende que não é uma questão de falta de força de vontade, não é uma questão de safadeza, não é uma questão de falta de vergonha na cara, é uma questão química, neurológica, hormonal. Então essas pessoas precisam dessa libertação, precisam se libertar dessa ideia para conseguir superar esses problemas, arrumar o peso, arrumar a dieta, arrumar várias questões da saúde como diabetes, hipertensão, esteatose hepática, ansiedade, síndrome do pânico, cansaço, fadiga, tudo isso está relacionado com a nossa alimentação. Não é que é uma pílula mágica, não é uma questão de você está falando que todos os problemas do mundo são relacionados com a alimentação. A questão é que na alimentação está a nossa base de nutrição, de energia, de foco, de clareza mental, de funcionamento ótimo do corpo. Então, lápis e caneta na mão. Eu estou aqui também com meu lápis e minha caneta na mão, que eu vou passar um monte de informações para vocês, porque informação liberta. Quando você tem informação, na hora que você tem a sensação de perder o foco, você lembra da informação e aí você toma uma decisão baseada em conhecimento. É a base da prevenção, né, doutora Regina? Se a gente prevenir é melhor do que remediar, né? Eu fico pensando assim, quanto de todo o processo que eu passei para me livrar de doce, quanta coisa eu teria evitado de ter passado se eu não tivesse sido exposta tão cedo ao doce, né? Eu costumo contar isso da minha experiência, que assim, desde pequenininha sempre teve muitos alimentos industrializados e doces. A minha mãe, para eu comer arroz e feijão, a Gisele Farina oficial, que acabou de entrar, é minha irmã, ela pode afirmar que isso é verdade ou se é mentira. Para eu comer arroz e feijão, que é grão, a minha mãe colocava ketchup. A avó, nossa avó, era sempre que encontrava com a minha avó, era dá uma bala, avó, e ela sempre tinha a bala de café, a bala de hortelã. No começo da minha adolescência, eu tive síndrome do pânico, uma ansiedade, uma coisa assim que era física. Quem aqui já teve síndrome do pânico? Não é um gelado que sobe pelos braços, assim, um medo, uma aflição. Eu tive síndrome do pânico. Eu até contei numa live com a Flávia que numa das férias, eu não lembro se foi no ano passado ou retrasado, eu abri uma janela na minha dieta e no resort que a gente foi tinha uma máquina de sorvete e eu voltei a tomar o sorvete, né? Porque aquela coisa o sorvete está de graça, como se você já não tivesse, como já não estivesse pago, né, no resort. Tive o retorno de todos os arrepios e o medo que teve dessa coisa, né, da ansiedade, né? Então, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu imagino que pessoas da mesma faixa etária que eu tenham passado pelas mesmas coisas, né? De ter uma infância com o leitinho, com o café, leite com chocolate, com Toddy, com Nescau, porque dá energia. Sucrilhos era uma coisa super moderna, super... Quem comia sucrilhos era muito descolado, era muito moderno e etc, né? Uma alimentação muito baseada no arroz e feijão. Era mais importante comer o arroz e feijão do que comer uma carne. A carne, por exemplo, era sempre empanada, porque era mais gostoso, porque eu ia comer mais se fosse desse jeito. Então a gente foi, eu, você, as minhas irmãs, pessoas da mesma idade mais ou menos que eu, a gente foi muito exposto a uma quantidade muito grande de doces, né? Leitinho, ai, como que chama aquela que eu gostava ainda de pôr banana? Como que chamava? Era farinha láctea. Nossa, farinha láctea. Bom, é mais recente o Nutella, né, mãe? Bom, o que que acontece, gente? Como a gente passa por isso desde a nossa infância?
A gente hoje, né, encontra-se numa etapa que a gente come demais, a gente comeu durante toda a vida e toda a dependência das coisas relacionadas com prazer e recompensa são sempre cada vez mais intensos. Então, não é errado a gente gostar do doce. Não há nada de errado da gente gostar de doces. E também não há nada de diferente de a gente gostar de doces, é normal. Então, de repente, a gente vê gente assim que fala, eu desisti da dieta, ou gente que nem quer mais começar uma... Quando olha assim a descrição de quais são os itens, então não há nada de errado, nem de diferente de você gostar de doces, né? Porque tem gente que se culpa, que fala assim, eu gosto muito de doces, como se ninguém mais na face da Terra gostasse. Gostar de doce é uma coisa que fez parte da evolução humana, né? A gente é impelido a fazer coisas que promovam, que tenham a ver com a sobrevivência, né? Então, como é que um passarinho sabe que ele tem que construir um ninho? Né? Ele estudou na escola que ele vai ter que construir um ninho, porque ali mais para frente ele vai botar um ovo, e porque dali vai nascer um passarinho? Não, ele faz isso porque ele sabe que ele tem que fazer, porque os mecanismos dos nossos cérebros, os neurotransmissores, eles nos empurram a fazer esse tipo de coisa. E o doce, a Flávia vai entrar aqui na live para me ajudar a moderar a live, para ler as perguntas, né, Fá? Tá bom. Bom, então a gente foi impelido, a gente constantemente, isso foi o que permitiu a nossa preservação da espécie, né? Então esses desejos, esses impulsos, essa noção de que aquilo é bom para mim, eu vou buscar, né? A recompensa, que é aquele gostoso que a gente sente depois que a gente faz alguma coisa que dá prazer, e não é só comida, pode ser sexo, pode ser jogos, pode ser brincadeiras, pode ser drogas, pode ser celular, Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo isso são coisas que a gente tem esse sistema que faz a gente buscar. Então, como que o açúcar aparece nisso? Como as coisas doces aparecem nisso? As coisas doces aparecem nisso porque a gente viveu na nossa evolução uma época onde a gente comia. Quando a gente conseguia o acesso a esse tipo de coisa, o corpo nos dava esse prazer, essa recompensa para a gente não parar de comer, porque quanto mais a gente comesse, mais reservas a gente fazia para o período de escassez. Porque hoje não importa se é verão, outono, primavera ou inverno, a gente tem alimentação na geladeira, na despensa, no supermercado, né? Lá no nosso passado evolutivo não tinha. Se a gente não fosse impelido a fazer reservas, a gente, no momento da escassez, não tinha como ter energia para sobreviver. Então, a gente hoje tem um descompasso entre o desejo e o ambiente. A gente continua tendo esse mesmo desejo que faz a gente buscar, que está na nossa memória genética, que permitiu que a nossa espécie prosperasse, permanecesse na Terra, deixasse descendentes. A questão é que a gente domesticou as coisas, a gente domesticou os nossos alimentos. A gente tem hoje a geladeira, tem o armário, tem o supermercado e tem oferta e o negócio pula no seu colo. Você vai no mercado, cor daqui, prateleira de lá, e você vai pagar as prateleirinhas com chiclete, com balinha. É o tempo todo. E na natureza não era assim. Na natureza, assim, você tinha que dar sorte de achar uma árvore com frutas maduras antes de um bando de macacos, não é? Se você chegasse atrasado ali, acabou, você não vai ter. Você só vai ter no próxima época daquela fruta, né? Então, essa diferença que a gente, quando a gente não pode se sentir culpado, não pode se sentir mau caráter, não pode entender isso como um defeito de caráter, não pode entender isso como uma falta de vergonha na cara, como fraqueza. Ai, nossa, como eu sou fraco. Ai, eu não tenho foco. Eu não é que você não tem foco, filha, é que você está lutando
com um universo que não está jogando ao seu favor, é isso, né? E aí, esses desejos que a gente sente, o gostosinho que a gente sente quando a gente come um doce, o gostosinho que a gente sente quando a gente come uma pizza, coisas hiperpalatáveis, né? Porque, como? Meu marido, o negócio dele é o panetone. Quando a Eu também amo gente... panetone. Nossa, tem um... Eu vou até dar um exemplo do panetone. Quando ele come o panetone, ele sente aquele negócio lá, os neurotransmissores envolvidos nesse sentimento são vários, né? Tem os neurotransmissores envolvidos com amor, com a paixão, com vários sentimentos. E eu vou falar aqui dos neurotransmissores da via da recompensa, que é a dopamina, a serotonina, a endorfina e etc. A dopamina, ela é um hormônio que... O que eu queria dizer é o seguinte: dopamina, serotonina e endorfina, todos são essenciais para a vida. Cada um tem um papel mais ou menos específico. A dopamina é aquela coisa do curto prazo, ela é importante para motivar a gente a ir atrás, a conseguir. A dopamina, que é aquele negócio que quando a Cássia, né, Cássia? Quando a Cássia Miranda, ponto UK, já sigam a Cássia. Quando a Cássia me chamou para fazer uma live com ela amanhã, eu já senti aquele, nossa, vai ser amanhã, o que que eu vou falar, o que que a gente pode falar, o que que a gente pode fazer. Essa é a dopamina, né? Essa coisa assim que te dá aquele impulso de ir fazer e conseguir. E a recompensa que você ganha quando você vai e faz o que a dopamina está instigando a fazer é o prazer, né? E aí você quer esse prazer de novo com outras coisas ou com a mesma coisa. Se eu fiz uma live, foi gostoso, eu vou querer fazer outras para ter de novo aquele sentimento da dopamina, né? E a dopamina é esse sentimento de curto prazo, aquele negócio assim, agora ou nunca. Ai meu Deus, eu vou fazer, né? Essa é a dopamina. A serotonina ela é mais estável, ela é um hormônio mais do contentamento. Ela é boa, ela é bom também que ela esteja num nível equilibrado, porque se você estiver contente demais, tá bom assim, tô gorda mesmo. Ah, eu tô com hipertensão, eu tô com esteatose hepática, mas quem não tá na minha idade, não é mesmo? Ter dor, todo mundo tem dor, vai. Eu vou ficar aqui, essa é a serotonina, né? Mas quando ela tá num nível bacana, ela é um contentamento bom, é um contentamento equilibrado com a dopamina, que você vai querer ir atrás das coisas, mas você vai estar satisfeito com o que você tem. Se você tá com a serotonina muito baixa, também você nunca está satisfeito, né? Então é aquele equilíbrio, né? Como tudo na vida é importante ter o equilíbrio. E a endorfina, a morfina, né, da família da endorfina, tem a ver com dor, né? Então, às vezes, a gente tem uma dor que não precisa ser só física, como também pode ser emocional. E a comida, às vezes, ela vem para tentar sanar aquela dor. Nunca consegue, porque ela não é remédio para isso, né? Mas muita gente fica, por exemplo, viciada em morfina, porque é o único meio de sanar aquela dor que é muito intensa, né? E difícil de encarar. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é que pouca dopamina é ruim, porque se você não tem coragem de fazer nada, você não tem... Sabe aquelas... Não sei se você conhece alguém que você fala assim, nossa, vamos encontrar o presidente da República. A pessoa fica, sabe, assim, vamos na Disney. Então não pode faltar dopamina também. Qual que é o problema? É a hiperestimulação da dopamina. É o tempo todo. É aquele negócio de pegar o celular de 5 em 5 minutos, porque você está esperando ver se vai ter uma mensagem nova. Você está esperando ver se vai ter um post novo do Menopausa.Flávia Rezende. Você está esperando ver se vai ter um post novo com a Thalita. Ai, meu Deus, eu vi o botãozinho da live, eu tenho que assistir, né? Então, essa hiperestimulação da dopamina acontece o tempo todo no ambiente que a gente está. Então, se você está num ambiente que tem doce por todos os lados, você abre a geladeira, tem 5 opções, você abre o armário, tem 14 adoçantes, você liga o Instagram, cuidado com isso, liga o Instagram e tá cheio de canais de... Como que chama quem faz bolo?
Confeiteira. Confeitaria. Isso, cheio de canais Confeitaria. de sobremesa, confeitaria. Gente, a digestão ou e também a dispersão desse hormônio da dopamina, ele acontece só de ver, só de cheirar, só de encostar em alguma coisa, né? Que são as nossas comunicações, os sentidos, né? São as nossas de boleira, né? Doceira, essas coisas. Só de olhar, a boca já enche de água. Você já teve a estimulação da dopamina. E no mundo de hoje, a gente tem essa estimulação o tempo todo. E desde a nossa infância, lembra que eu comecei a live falando assim, olha, na infância a gente toma o leite com todinho, a bala da vovó, ou arroz e feijão com ketchup para você comer arroz e feijão. Então, a gente vem tendo essa hiperestimulação desde a infância. E aí, o que acontece? A gente começa a desenvolver uma coisa que é chamada de tolerância, né? Então, a gente tem um certo nível que é ok, mas o que acontece quando a gente começa a entrar nessa última curvinha aí, que é a curvinha da tolerância? A gente vai precisar ter níveis maiores de dopamina, ou de recompensa, ou de prazer, para ter aquele efeito... Desculpa, para ter o efeito relativo de prazer, de recompensa, de gostosinho e etc., a gente vai precisar ter cada vez uma dose maior. Então, para o mesmo efeito relativo de prazer, eu não consigo riscar ali na tela com uma setinha nem nada, mas imagina aí, ó, você tem esse gráfico aí, certo? Para você ter um determinado tanto de prazer e recompensa, se você está sensível ainda, você, com um pouquinho de dose do que está te dando prazer, do açúcar, do jogo, do Instagram, etc., você já tem um efeito gostosinho de prazer. Agora, à medida que o tempo passa e isso vai ficando cada vez pior, você vem para essa última curva aqui. E aí, para ter aquele mesmo prazer, você precisa de uma dose muito maior. E aí é que está o problema. A gente com o doce, com o sabor doce, para a gente sentir aquele prazer que a gente sentia na nossa infância, já não vai bastar mais aquela mesma quantidade do todinho. A gente vai precisar tomar o todinho e comer um pão, que é açúcar também, mas a gente não sente o sabor doce. A mesma coisa acontece com álcool, a mesma coisa acontece com drogas, a mesma coisa acontece com jogo, com Instagram, com qualquer coisa que te dá um prazer imediato. Então, como a gente está falando aqui de comida, eu estou dando os exemplos de comida. Além disso, esse é o exemplo dos neurotransmissores. Alguém tem alguma dúvida com relação aos neurotransmissores? Não, pode seguir, Thalita. Todo mundo já mandou aí os Tá aviõezinhos, já colocou coração. Bora mandar, gente. Então é isso. Então, no que se refere aos efeitos neuroquímicos, né, tudo isso acontece no cérebro, tá, gente? Tudo isso é inconsciente, a gente não tem consciência de cada um desses neurotransmissores que estão sendo liberados. Instintivo, tá lá no nosso sistema límbico, que vai sempre querer promover essa sobrevivência. Qual que é o problema disso? A dopamina, ela é um hormônio que ele sequestra a sua razão do prazer a longo prazo. É tão atrativa aquela recompensa na hora que ela fala assim, pra que eu vou querer emagrecer? Pra que eu vou querer curar minha esteatose hepática? A vida é curta, tenho que aproveitar. E aí a dopamina vai lá e sequestra essa sua habilidade de raciocinar e fala assim, não, tudo bem eu ter prazer com o açúcar, não precisa ser todo dia, não precisa ser sempre, não precisa ser nessa quantidade. Se eu passar por um período de pelo menos 10 dias, mas tem programas que chegam a 6 semanas, e lá no fim eu perceber que isso está descontrolado, aí um tratamento muito mais específico precisa ser feito. Mas às vezes só de você ficar 10 dias
dar um passo para trás e observar quem é você sem os açúcares e a farinhas, você nem precisa desse tratamento, você já se cura, né? Porque você volta, tá vendo esse gráfico aí? Que você tá na tolerância, você volta para a sensibilização. Entendeu? O que você precisa disso para voltar para essa sensibilização? Parar um pouco de estimular a dopamina, dar um descanso, abaixa a bola. Beleza? Então esse foi com os neurotransmissores. Bom, a gente também tem os hormônios, que a Flávia comentou na live dela também. Grelina, insulina, leptina, cortisol. Outros fatores, a grelina é o hormônio da fome, né? A leptina da saciedade, o cortisol é o hormônio que te dá o estresse, que também tem muita gente que fala assim, não, eu não posso ter cortisol, meu cortisol tem que ser zero. Não, você precisa desse estresse, para você ir... Da onde vem? Também vem lá da coisa evolutiva. Era acordar de manhã é quando tá os maiores níveis de cortisol. Também é quando tá os maiores níveis de glicemia por causa dele. É ele que te faz ir lá e ter energia para ter glicose rodando no sangue e ir lá e caçar o animal. Sair para a floresta para ir atrás de alimentação. Né? A leptina, ela é um hormônio que também de manhã ela tá alta, justamente para você não sair para correr atrás de bicho com fome, é um hormônio da saciedade, né? Então, muita gente não acorda com fome, porque a leptina deveria, pelo menos, né, tá alta, e come por medo, por hábito, porque desde pequena comia alguma coisa. Então, tem gente que acaba se perdendo na dieta pelo café da manhã. Não está com fome, come alguma coisa que não gosta e acaba comendo algo doce para conseguir comer alguma coisa. O pior horário para você comer algo doce é de manhã, por causa do efeito da manhã. É o pior. Cortisol tá alto, glicemia tá alta, você vai acabar levando o desejo para o doce para o resto do seu dia. Então, o café da manhã ele é importante no seguinte sentido. Ou você não come nada, porque não precisa, sua glicemia tá alta, a leptina tá ok. Ou se for comer, coma alguma coisa salgada e proteica. Não coma farinha nem açúcar. Come ovo, bacon. Se quiser... Alguém falou aí nos comentários lá atrás que comer um bifão de manhã tá ótimo, tá ok. Não precisa ser sucrilhos. Gente, esse negócio de comer cereal matinal foi uma propaganda de 1940, eu acho que tem um post no meu Instagram sobre isso. Eu acho Da que foi Kellogg's, né? Foi uma peça publicitária e tanta gente, tanto nutricionista e médico repete isso. Se você for olhar como a alimentação mais importante do dia, no sentido de que se você fizer besteira nessa hora, você ferra com o resto de todos os seus dias, aí sim. Agora, não precisa comer de manhã se você não quiser, se você não estiver com fome, e se comer alguma coisa muito proteica. Pode ser aquele pão carnívoro é bom, pode ser um hamburguinho de carne moída, pode ser ovos mexidos com bacon, qualquer coisa que seja proteica, tá bom? Bom, para falar da insulina, tô falando mais que o homem da cobra já, né? maravilhoso. Tá maravilhoso. Vou falar desse gráfico aqui, ó, que não dá para enxergar direito, mas ele tá mostrando durante o dia a montanha russa do açúcar no sangue. Thalita, pode falar. Thalita, deixa eu só falar uma coisa. Meninas, façam perguntas, eu vou anotando aqui, olha aqui, anota aqui. E aí eu vou selecionando, faltando uns 15 minutinhos para a live terminar, eu passo para vocês, tá bom? Sim, Sandra, aumentaria, mas eu vou continuar aqui. Eu vou falar o que aumenta a insulina, para a gente conseguir desenhar qual que seria a solução para tudo isso. Então, essa daí é a montanha russa do açúcar no sangue durante o dia. O normal, quando você não come coisas ricas em amido nem em açúcar, essa subida e essa descida aí dessa linha vermelha ficar entre essa faixa verde.
é normal que cresça um pouquinho a quantidade, o açúcar no sangue depois que você come. O que não é normal é ter esse spike, que eles chamam, né? Esse pico. Quando você tem esse pico muito alto, porque você está comendo alguma coisa muito rica em carboidratos, a sua insulina tem que ser tão alta quanto, porque o açúcar no sangue ele é tóxico. Aí o pâncreas liga, o corpo, né, liga todos os alarmes, ó, perigo, 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 temos muito açúcar no sangue. E aí o pâncreas faz uma superprodução de insulina. Nessa superprodução de insulina, a sua glicemia cai. Essa descida aí dessa linha vermelha, certo? Tá vendo que a linha vermelha, quando desce, ela sai da faixa verde? Quando ela cai demais, quando ela passa dessa faixa verde, você tem um declínio muito grande de glicemia. E aí também não pode, porque o sangue tem um nível ótimo de quantidade de açúcar. Se cair demais, liga todos os alertas. Açúcar no sangue caiu demais, podemos morrer, podemos ficar sem funcionamento de órgãos vitais, podemos ficar sem movimento, podemos ficar sem funcionamento do cérebro. Então, aí, se isso cair demais, que é o que acontece, né? Porque a insulina subiu tanto que ela faz a glicemia descer demais. Quando ela faz essa glicemia descer demais, vem a fome. Então, nesse momento que vem a fome, o corpo quer energia, não importa. Se for uma parede, você vai comer. O que tiver mais rápido, mais disponível, mais apelativo, você vai pegar porque ele está com medo de morrer. Medo de morrer. A fome é o medo do corpo de morrer. Fome de verdade, né? Aquelas que se aparecer um bife, você vai comer. Não a fome de, eu não vou comer um omelete porque eu tô com vontade de uma Nutella com pão francês. Eu não tô com fome. Não é essa fome, não. É aquela fome mesmo, assim, né? Bom, o que é mais rápido para o corpo usar como energia? Glicose. Onde está a glicose? Nas coisas açucaradas, nas coisas doces, nas coisas coloridas, na farinha, né? Nas frutas muito doce. O corpo vai buscar isso, você vai sentir um desejo descomunal por doce. Então, o que você tem que cuidar? Número 1, de não ter fome. Número 2, que essa insulina não saia dessa faixa verde, que ela suba naturalmente e desça naturalmente, porque isso só acontece quando é anormal. Essa super subida e essa super descida só acontece quando o que você comeu teve níveis anormais de glicose. Alguma pergunta até aqui? Vamos tocando daqui a... Pode concluir aqui, que eu tenho 3 perguntas aqui muito bacanas para te fazer, mas acho que você tem que encerrar aí esse Tá, tô já encerrando aqui. Então, solução, né? O problema acho que todo mundo já entendeu, e a solução é o que poucos canais dão. Então, a gente viu 2 aspectos, o aspecto dos neuroquímicos e os aspectos dos hormônios. Então, o que eu tenho que fazer? Diminuir os neuroquímicos e equilibrar os hormônios. Como? Abstendo-se de alimentos que são gatilho, tanto para dopamina, quanto para esses picos de insulina. Quem são eles? As coisas ricas em açúcares, as coisas ricas em amido, os grãos, o laticínio e os adoçantes. Note, se uma criança, desde a primeira infância, poderia comer os seus grãos de maneira equilibrada, mas comesse muitas carnes, ovos, folhas, vegetais de baixo amido, elas não precisariam nunca na vida dela, em nenhum período, se abster de nenhum desses alimentos. Essa é uma solução para quem está com uma hiperestimulação de dopamina e para quem está com um desequilíbrio nesses níveis hormonais de insulina, glicose, leptina, cortisol e etc. Beleza? Ferramentas de recuperação, porque não é fácil, não é só cortar. Se você cortar, você vai colocar o que no lugar? Então, você precisa de ferramentas. Que são essas? O mindfulness, que é você comer com atenção absoluta. Então, tudo que você for comer, o que você está comendo, que cheiro tem, qual que é a textura, quanto tempo fica na sua boca, a saliva, tem que gastar um tempo lá para amilase poder cortar o amido que tiver, para lipase poder
cortar as gorduras que tiverem, um mindset, que é a maneira de ver a vida. Então, se você vê alegria só no álcool, se você vê alegria só no açúcar, se você vê alegria só na pizza, alguma coisa está errada. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. Existe muito mais prazer do que isso. Então, a maneira de ver as coisas, quais são as coisas que me dão prazer? Quais são as coisas que eu vou ter essa recompensa de vida, esse preenchimento desse vazio que a gente sente no nosso interior? A ressignificação, né? Ressignificar o alimento, ressignificar momentos, ressignificar conexões que você tem com seus filhos, que você tem com seus parentes, com a sua mãe, com a sua nora, com a sua comadre, não interessa. Essa ressignificação de que comida é alguma coisa que para te ajudar, não para te atrapalhar. Se está afetando os seus relacionamentos, se está afetando o seu Natal, a gente vai ter o Natal aí, tem gente já pensando na comida do Natal antes de pensar no sentido do Natal. Então, se você já percebeu que você, antes de pensar no que é o Natal, você já está pensando em qual vai ser o cardápio e o quanto você vai exagerar no que você vai comer, você percebe... E beber, você percebe que a ressignificação da comida e da bebida tem que ser repensada, tem que ser uma coisa trabalhada. Substituições de hábitos. Então tem gente que fala assim, eu tenho 5 horas da tarde é a hora que me dá a vontadinha do doce, é 5 horas da tarde. Então você tem o hábito de 5 horas da tarde comer alguma coisa doce, você vai ter que substituir por outra, de propósito. Faz uma lista, faz tentativas. Você pode, por exemplo, marcar a academia justamente para 5 da tarde. O que você acha? Você pode marcar de ligar para uma criança que a mãe está com dificuldade de cuidar porque é quarentena e falar assim, eu fico com o seu filho 20 minutos no telefone brincando com ele, numa chamada, numa ligação de vídeo. Você vai substituir o hábito, vai trocar um hábito por outro hábito. E eu estou dizendo isso, não é da minha cabeça, eu estou dizendo isso por conhecimento de grupos de adictos de vários tipos de coisas já há 20 anos. Minha mãe está aqui, ela também conhece muito disso. Baseado também nesse livro com a diretora do Centro de Pesquisas de Adicção de Comida, o nome dela é Vera Tarman, ela é diretora do Renascent, que é um lugar onde as pessoas vão lá para fazer o protocolo que a gente vai passar aqui passo a passo amanhã e no nosso grupo, né? Tem um protocolo que ela faz. E aí, depois desse protocolo, você vai deixar de gostar de doce? Não, você não vai deixar de gostar de doce. Só que você vai dominar o seu desejo por doce. Você vai escolher quando, onde, como, com que frequência, com que quantidade, com que qualidade. Porque a pessoa, quando está no fundo já do poço desses desejos por doce, ela quer qualquer coisa, casquinha do McDonald's, não interessa, ela quer o açúcar. Tem gente, uma moça me escreveu no meu direct, que me disse que grávida, ela comia colheres de açúcar. Então, às vezes as pessoas falam aqui achando que a gente está exagerando, mas tem várias situações e situações que a gente não conhece porque as pessoas escondem. Porque fazem de um jeito na nossa frente e escondidos fazem de outro jeito. Então, não é exagero não, gente. E sabe como que é? E isso são palavras aqui da doutora Vera Tarman. Ela diz o seguinte, que esse desejo por doce, ele é como um elevador que sempre desce e cada vez ele é mais profundo. Qual que é a boa notícia? É que em qualquer andar dessa descida você pode saltar fora. E se você não saltar fora hoje, amanhã ele está um pouquinho mais para baixo. E amanhã ele está um pouquinho mais para baixo. E amanhã um pouquinho mais para baixo. Então, enquanto antes você saltar, melhor. A gente que já está nessa, né, com a idade já mais, já não é mais uma mocinha de 25 anos, muitas já entrando no climatério, na menopausa, são 40, 45, 50 anos desse elevador descendo. O quanto antes saltar vai ser mais fácil.
Mais fácil ainda se você tiver um suporte, que também esse Renaissance é um grupo de apoio. As pessoas se juntam para fazer esse protocolo de se abster dos alimentos gatilhos, de usar ferramentas de recuperação, de ter essa ressignificação, essas substituições. Precisa ser em grupo, gente. Não precisa ser no grupo meu e da Flávia. Pode ser qualquer grupo, mas busque apoio de pessoas que passam pelo mesmo problema que vocês. Não passem por isso sozinhos. Se for nosso grupo, glória a Deus, vai ser ótimo, vai ser fantástico. Se for outro grupo, beleza, que seja outro grupo, não tem problema. Faça para ontem. Isso melhora a gente como sociedade. Por isso que eu falo, não importa se vai ser com a gente ou não. Simplesmente faça. E aí, por último, ela fala também nesse livro sobre abstinência, né? Se pode ocorrer abstinência, tem gente que não vai sentir nada. Dependendo do grau de exposição que a pessoa teve na vida por açúcar, farinhas, etc., a pessoa pode sentir irritabilidade, né? Porque a irritabilidade dá desculpa para ela poder consumir aquilo que dá prazer. Né? Ela pode sentir fadiga porque o corpo ainda não está habituado a usar a energia da gordura, ele ainda está habituado a usar a energia da glicose, então você sente um pouco de fadiga. Pode estar, como esses alimentos ricos em amido e em açúcar, eles são muito pobres em vitaminas e minerais, pode ser falta de sódio, potássio, magnésio, tiamina, principalmente as pessoas que consomem muito álcool têm falta de tiamina, vitamina B12, vitamina D, né? Isso, então, se você for passar por isso, é interessante que você faça pelo menos uma suplementação mínima desse período só, não é para o resto da vida, né? Depois você já procura um médico, você já faz exame, e aí você vê o que realmente precisa ou não precisa. E a boa notícia de toda essa história é que tem prazo para acabar. Ela acaba. É ruim, é uma adaptação, que ruim, que desagradável, que difícil, que esforço que isso exige, mas isso passa. Passa e aí você vai poder ter um Natal com o verdadeiro sentido do Natal, podendo escolher se você vai comer uva ou se você não vai comer, se você vai comer pudim, se você não vai comer, se você vai... Diferente daquela, meu Deus, eu tenho que comer tudo porque é Natal, meu Deus, eu tenho que beber tudo porque é Natal. Não, você vai ter discernimento do que está acontecendo e vai escolher o que você vai fazer. E mais uma vez, com suporte, apoio, conexão de pessoas que estão passando pela mesma coisa que você está passando, vai ser muito mais fácil. Pode mandar as perguntas aí. Thalita, só me fala quantos minutos a gente tem aí ainda para 1 hora? Olha aí para mim. Eu não sei, porque eu não sei que horas que a gente começou. Não, quando você vai no vivo, lá em cima, ao vivo, clica lá em cima. 42 minutos. Tá. Beleza. Era a minha preocupação. Deixa eu falar com você. Uma preocupação das meninas, que é uma coisa que a gente sempre fala, a gente está falando aqui da retirada de farinhas, de açúcar e de industrializados, especialmente pela manhã, a gente falando da importância do alimento pela manhã, e as meninas são muito preocupadas dessa questão, o que comer no café da manhã, e preocupada se pode comer fruta, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre as frutas. Eu sei que você falou, mas eu gostaria que você falasse mais um pouco. Vou reforçar. Sobre as frutas pela manhã, por favor. Uma coisa que é a seguinte, a gente não tem escolhido uma dieta para trabalhar com esse aspecto da alimentação. Então, quando a pessoa está perguntando o que pode e o que não pode no café da manhã, quero entender que ela está falando que está numa dieta de baixo carboidrato e tem dúvidas sobre o café da manhã. Isso é uma coisa. A outra coisa vai ser o nosso grupo que vai fazer o protocolo da Vera Tarman, certo? Que é o protocolo que você vai passar 15 dias, vai ser 5 de preparação, 15 dias de informação, de desmame, 5 dias, e depois os 10 dias propriamente ditos de abstinência de açúcar, e vamos enfrentar isso juntos em grupo, como um grupo de apoio. Nesse grupo de apoio, os alimentos são que todos são low carb, mas nem todos os alimentos da low carb estão nesse grupo. Isso a gente vai falar amanhã.
Tá, Repete para isso. vida. Repete isso. Deixa eu Todos os marcar aqui. alimentos são... Do nosso grupo, do grupo que a gente vai fazer, tudo que vai estar na lista de alimentos são slide spoiler da aula de amanhã. Todos os alimentos que estão na lista do nosso grupo que a gente vai fazer, grupo fechado, são low carb. Mas nem tudo que é low carb está na lista. Por quê? Porque a gente não está só avaliando a questão do emagrecimento, a gente está avaliando a questão da compulsão. Então, coisas que têm influência sobre a dopamina, coisas que têm influência sobre a insulina, também foram suprimidas dessa lista. Mas vocês podem ficar tranquila que tem mais de 200 alimentos nessa lista, beleza? Então, isso que tem que ficar claro. Então, para a vida, o que eu diria sobre o café da manhã para a vida? Que é o horário onde você tem o cortisol mais elevado e, portanto, a glicemia mais elevada, que é para te dar energia para ir atrás de alimento na natureza, na caçar, coletar e etc. Certo? Então, nesse momento do café da manhã, ele é o mais importante, não no sentido que se você não comer nada, você vai morrer. É no sentido de que o que você fizer no café da manhã vai determinar o comportamento para o resto do seu dia. Certo? Então, você já está com a glicose elevada. O que vai acontecer se você comer mamão, banana, granola com mel, se a sua glicose já está elevada? Vocês concordam comigo que não ajuda? Que vai, aquele gráfico lá que eu mostrei, você vai ter o primeiro pico desse gráfico aqui que eu mostrei da insulina e da glicemia. Então, nesse primeiro momento aí do seu dia, você tem que buscar, ou muita gente faz o jejum porque já percebeu que não acorda com fome, né? Muita gente faz jejum e tá ok. Era isso que os nossos antepassados faziam. Eles acordavam em jejum e não tinha geladeira. Eles iam para a natureza caçar, fazer exercício físico para caçar, né? E só depois eles iam comer. Então, assim, você não vai morrer se você não estiver com fome, se você acordar sem fome, se você não tomar café da manhã. Não é nada de errado isso. Você pode tomar sua água, você pode tomar água com limão, você pode tomar água com limão com sal, pode tomar... Que delícia! Que delícia! Água com limão com sal é uma delícia. Você não conhecia, né, Flá? Não, nunca tinha feito. Eu fiz com água com gás. Que delícia. Ah, é muito Thalita, bom. a gente tá com um tempinho bem curto. Tá, só deixa eu terminar isso das opções do café da manhã. Café puro ou café com uma colherzinha de óleo de coco, que também fica uma delícia. Gordura não mexe nessa montanha-russa aí, gordura não afeta essa montanha-russa, tá? Ou alguma coisa proteica, pode ser um bifão, se você quiser. Pode ser omelete, pode ser ovos mexidos, bacon, esse tipo de coisa. Mais pergunta? Eu quero fazer só uma observação que a Sueli falou, e eu gostei muito dessa frase dela, é o seguinte, açúcar é muito difícil ficar sem doce. Doce só por hoje não. A cada dia você, por hoje não. Por hoje não. E eu gostei muito dessa frase dela. Esse é um lema dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, né? E assim, gente, olha, não tem nada de errado de você copiar um sistema que funciona há 200 anos. Funciona. Exatamente. Esses grupos de mútua ajuda funcionam há 200 anos. E funcionam porque eles evitam o primeiro gole, eles fazem abstinência dos alimentos que despertam a compulsão. Eles têm um grupo de conexão de humanos, eles têm um grupo de apoio. É maravilhoso. Thalita, é que o nosso tempo, que o nosso tempo está bem curtinho. E aí teve uma pergunta que eu acho que engloba tudo isso aqui, todas as perguntas que foram feitas aqui, é o seguinte: quem tem resistência insulínica, estetose hepática, diabetes tipo 2, resistência insulínica, diabetes tipo 2, está acima do peso, esse projeto, esse protocolo vai ajudar, Thalita? Nó! Total! Nó! Como se diz, nó é coisa de Brasília, né? Com certeza, não. Porque é um protocolo low carb, né? Até a American Diabetes Association já colocou a low carb como a melhor estratégia para enfrentar
A todas essas diabetes, mazelas por que eu exemplo, falei todas essas aqui. mazelas metabólicas. Então, é um protocolo baseado no low carb, né? Todos os alimentos ali são de baixíssimo carboidrato e vai ter alguns ajustes ali que é para enfrentar a compulsão. A gente fez um grupo, já tem uns 10 dias esse grupo, onde a gente Tem. estava já atendendo algumas perguntas. Agora a gente vai fechar o grupo e vai ficar só com aquelas pessoas que querem controlar o desejo por doce. Tem gente que não quer, gente, e tá tudo bem. Eu sei que parece loucura isso, mas tem gente que não quer e tá tudo bem, não tem problema. Se você quer, entre nesse grupo, que vai ser um grupo exclusivo para mulheres com mais de 40 anos. Ah, Thalita, mas eu tenho 35. Tudo bem, gente, vocês estão em outra fase de vida. Eu sou homem. Tudo bem, vocês têm outros problemas, vocês têm outros tipos de relação com outras pessoas. A gente pode fazer um grupo só para homens, a gente pode fazer um grupo para mulheres de 30 anos, não tem problema. É que esse grupo é da Flávia. A Flávia me convidou para fazer parte desse grupo. Ela trabalha com mulheres no climatério e na menopausa. Então, e outra, a importância desse grupo é dividir a mesma luta, pessoas que dividem a mesma luta. Se você não quer parar de gostar não é gostar não, que ninguém vai parar de gostar. Se você quer continuar tendo insucessos em dieta por causa da sua falta de controle com o açúcar, não é um grupo para você. O grupo é só para aquelas pessoas que querem dar um basta no descontrole com o consumo de açúcar. Realmente deseja. A gente não quer trabalhar com ninguém que não queira, que realmente queira, que vai dar tudo de si, que vai fazer o que for preciso, que vai pegar os alimentos do protocolo e vai se fixar neles. É para juntar essa galera que está nesse. Ai, é isso Nessa que eu vibe, quero, é nessa nessa força. vibe, porque a intenção do grupo não é dar tratamento médico para ninguém, não. A intenção do grupo é ter o apoio, porque muitas pessoas não têm apoio em casa. Não vai ter o apoio em casa. E vai precisar encontrar apoio em pessoas que estão passando pelos mesmos problemas do que ela, tá? Então, todo mundo que realmente quer deixar esse desejo, deixar de ser controlado por esse desejo e controlar esse desejo, que busca uma relação melhor com a comida, está convidado para esse grupo. O link já está no nosso grupo de WhatsApp ou não? Não sei, Não, Flá. ainda não. Não coloquei lá ainda não. A Não gente acaba coloquei, a gente vai fechando aqui colocar. a live. Fechando a live, a gente vai colocar o link de pagamento para vocês. Isso. Estão perguntando como entra nesse grupo. Primeira coisa, nesse pré-grupo, agora, que é o Esquenta, né? Que já está lá um tempinho. Para quem não está ainda no grupo, na biografia da Thalita, na minha biografia, tem um linkzinho azul. Vocês cliquem lá e já caem direto nesse grupo, que lá a gente tira mais Mais dúvidas de dúvidas. vocês. É. Isso. E aí a gente vai colocar o link de compra lá dentro desse grupo. É um trabalho focado, direcionado, que eu e a Thalita vem trabalhando há bastante tempo. Essa moça sabe muito de nutrição e eu me orgulho de trabalhar com ela. Eu que me Me orgulho de orgulho dela trabalhar ter, com você. Tanta gente você dela podia ter me aceito. convidar. Você me convidou, eu fiquei muito grata. E a gente, as meninas, eu já escutei 2 vezes hoje, porque nós somos uma dupla dinâmica. Eu fiquei muito feliz e muito honrada. E aí É vocês vão clicar no link e vão entrar lá. É um valor, gente, pelo que a gente vai entregar, é um valor realmente simbólico. assim, muito pequeno, É. simbólico, Dá para pagar em entendeu? várias Que afinal, vezes. isso, vocês podem pagar em até 11 vezes, 11 ou 12, é entre 10 e 11, acho que 11 vezes. E é um valor muito pequenininho, onde vocês vão ter assim, realmente um trabalho muito focado, voltado para mulheres acima de 40 anos até 100, viu, Sueli? A gente vai ter uma senhora lá de 68, uma outra de 70, que já falou para mim, viu, Thalita, uma gracinha, muito fofa. Só quero Ela me explicar uma chamou no... coisa, Flá, que começa Faltam quantos quarta-feira, minutos aí? Isso, faltam quantos faltam. minutos? Mas não tá caindo mais, viu, as lives? Bom, mas por via Porque das tem. dúvidas, É bom só para falar. explicar que o zero açúcar é por 10 dias só, tá? Isso. Mas quem já Importante entrar falar. agora, quem já entrar hoje, até amanhã às 8 da noite, vai ter o pré-período de abstinência aí. Vai ter 5 dias de bônus.
tá? Então, quem entrar hoje, até as 8 horas da manhã, até as 8 horas da noite de amanhã, vai ter esses bônus aí, que vai ser mais conteúdo informativo, atividades preparatórias para esse desafio que a gente está chamando de desafio resgate, que é para resgatar o seu controle. Eu adorei esse É, nome, eu adorei. a É um lista de resgate mesmo. compra. Amanhã eu vou falar o que é o protocolo. A gente vai fazer outra live, eu vou explicar o que é o protocolo. Mas a lista de compras com tudo detalhadinho, o nome dos alimentos vai estar no grupo. Orientação para preparação, vai ter as ferramentas de mindset, de mindfulness, de troca de hábito. E vai ter esse apoio de mulheres com idades similares, com lutas similares, todas elas querendo a mesma coisa: resgatar o controle sobre os seus desejos de alimentos hiperpalatáveis, doces, ricos em farinhas, açúcares e etc. Tá bom? É isso, gente. Então amanhã a gente se encontra de novo para passar o protocolo propriamente dito. Maravilhoso. Estou muito Isso. feliz, gente. Muito feliz, viu, Thalita? Muito bacana, sensacional. Estou aqui arrepiada. Não, imagina, eu que estou muito grata pelo convite, porque muito feliz. A dicção é um tema que fez parte da minha vida, é uma coisa, também é uma substituição minha, né? Então, me dá muito prazer em fazer isso, e como é um trabalho muito bacana, vai ser muito bom contar com a participação de todas essas mulheres. Então, tá bom, a gente vai encerrar agora, né, Thalita? E até amanhã, Obrigada, Flá. Thalita. Até amanhã, gente. Muito obrigada pela presença, pelos coraçõezinhos e pelo envio dos aviões. Foi um sucesso a live, com a graça de Deus. Foi mesmo.